Essa mania que a gente tem de menosprezar os índios como se eles fossem o avesso do que é ser civilizado ou civilizador, isso é um engano. Nessa aula eu vou te mostrar isso. Como a gente tem que respeitar os índios na formação econômica do Brasil, do sucesso da colonização e do empreendimento colonial. Eles foram peça-chave. E essa mania que a gente tem de desprezar eles na sua cultura e diversidade é falta de se conhecer. Para resumir, é falta da gente se olhar no espelho, porque a gente também tem um pé na floresta, na aldeia, na tribo. Na análise econômica da formação brasileira, se menospreza razoavelmente a participação dos indígenas na atividade que formou o Brasil enquanto colônia, que ainda hoje tem muito a ver com as relações e atividades econômicas, que nós chamamos de atividades econômicas marginais, na formação brasileira. E até mesmo hábitos de negociação que no Brasil se consolidou, que tem sua formação com os elementos indígenas. Observe isso. Na formação brasileira, lá na origem do encontro entre o elemento colonizador, não só o português, que acabou se apoderando das terras e consolidando sua posse sobre o Brasil, mas a presença de colonizadores franceses, holandeses, mesmo espanhóis, que passaram por várias partes do território brasileiro. Alguns desses tentaram estabelecer uma colônia em território que depois Portugal consolidou seu domínio, e os indígenas foram decisivos para o sucesso ou o insucesso desses empreendimentos. Se pegarmos, por exemplo, os primeiros viajantes portugueses, muitos náufragos europeus que viveram em meio aos índios, se casaram com as filhas dos caciques, fizeram acordos comerciais e também acordos de poder. Passaram a ser vistos como pessoas de honra, prestígio dentro da nação indígena e possibilitaram estabelecer trocas, produção de excedente produzido pelos indígenas, os tupis em especial, que negociavam através da orientação e liderança desse elemento branco casado com a filha do cacique, o tão poderoso genro, com atividades que se multiplicaram. Muito da produção dos alimentos que abasteceram as grandes empresas colonizadoras, como os engenhos de açúcar ou a ocupação das vilas no litoral brasileiro, tiveram a presença desses elementos. Foram eles também que fizeram alianças militares, guerras com os colonizadores. As guerras de disputa por territórios entre portugueses e franceses, portugueses e holandeses, tiveram uma presença significativa dos elementos indígenas. Alianças de guerra que os indígenas já estavam acostumados a fazer antes da presença de portugueses, franceses, espanhóis ou holandeses. Essas alianças de guerra que foram fundamentais para os indígenas poderem combater seus inimigos, e também foi fundamental aos europeus na intenção de destruir as rivalidades. Um exemplo simples: quando você tem Estácio de Sá estabelecendo a ocupação do Rio de Janeiro, consolidando a posse do Rio de Janeiro, ele, sobrinho de Mendes Sá, governador-geral, expulsando os franceses do Rio de Janeiro, lá estavam tupiniquins e tupinambás brigando em lados opostos, uns aliados aos franceses, outros aos portugueses. Quando as bandeiras paulistas, saindo da cidade de São Paulo, penetrando no interior do território, grande parte das bandeiras formadas às vezes por mais de 1.000 pessoas, parte considerável dessas pessoas eram indígenas. Quantos domínios e quantas conquistas. Veja, os negócios se consolidaram com essa aliança de culturas, com essa convergência de culturas. O sucesso de empreendimentos e empresas, o sucesso da colonização enquanto empreendimento, não é só a figura do engenho açucareiro, do algodão e do cacau, da questão do tráfico de escravos. Esse, por sinal, uma página torpe da nossa formação.
Mas é exatamente aí, aonde você tem, nas economias periféricas, nas consolidações iniciais, a presença do elemento indígena como agente econômico fundamental. Ainda hoje, nas atividades que nós temos, paralelas, nem sempre lícitas, e lembrando que essas trocas que os índios faziam, essas alianças que geravam os genros, as filhas do cacique casadas com o elemento branco, não era oficializado pelo governo português, pela administração central da colonização. Se conivia com isso, tinha uma conivência com isso, se permitia que ocorresse, para que pudesse garantir o domínio e a posse. Então, muito do governo, às vezes, oficial, cheio de regras, regulamentações, tributações, deixa acontecer na periferia do sistema determinadas atividades que permitem a atividade principal ocorrer. Observe no cotidiano do lugar onde você mora. Observe na sua cidade, no bairro, quantas atividades paralelas dão suporte e sustentação a muitas pessoas e geram ambientes necessários para os grandes empreendimentos. O Brasil tem muita informalidade. E nessa informalidade, uma condição que já nasceu lá atrás, que tem origem lá atrás, na nossa composição, na nossa formação como povo, na nossa origem econômica. Para você entender um pouquinho essa aula do que é a antropologia cultural, a importância que ela tem. Clica aí no nosso YouTube, clica também no Instagram, clica no Facebook, acompanha a gente, Antropologia Cultural e Antropologia das Organizações. Dois temas importantes. Nós vamos tratar direto aqui sobre como a antropologia é um campo de conhecimento importantíssimo, aliado à história e à sociologia, na compreensão das empresas, dos negócios, do sucesso dos empreendimentos, do que são as pessoas. Isso é apenas aqui um pequeno ponto para a gente poder refletir. Abraço.